Sejam bem-vindos à ESEC TV, um magazine cultural sobre a cidade de Coimbra, produzido pela Escola Superior de Educação. Fique connosco na próxima meia hora. Entre ruínas, entre gente. Um espetáculo sobre públicos, palcos, pontes, peste e panetone. Inserida na disciplina Projeto de Intervenção, a produção é dos finalistas do curso de Teatro e Educação da ESEC e estreia a 26 de janeiro na Oficina Municipal do Teatro. Fomos espreitar um ensaio e conversámos com um dos encenadores desta peça, onde se questiona a forma como matamos o tempo. O projeto de intervenção é uma cadeira que, desde que o curso abriu, é como a cadeira bandeira do curso, porque ela é diferencial na formação de teatro que existe no país. Aborda sistematicamente o fazer teatral e a função social do teatro, que é inevitavelmente de juntarmos gente e questionarmos o que é que andamos aqui a fazer. E essa foi a primeira provocação para este trabalho, o que é que andamos aqui a fazer. É como se andássemos sempre a perguntar-nos, e agora? O que é que podemos fazer? Como é que preenchemos esta nossa vida? E ao mesmo tempo, há uma espécie de uma outra vida que existe para além de nós, quer dizer, coisas longínquas, não é? E assistimos um bocado ao longe, como testemunhas que não são atingidas, a todas estas outras realidades que parece que nos circundam, mas que parece que não nos afetam dentro desta bolha. É óbvio que esta questão desta bolha é uma questão que é um bocadinho fabricada. Porque de repente há despertares muito violentos para afinal não há bolha nenhuma. Duplo atropelamento! Feridos, mãe e filha! Você não vai ser a quem? Controlar a diabetes sem picada! Fomos procurar em vários autores da dramaturgia universal. Fomos ao Sófocles, fomos ao Shakespeare, fomos ao Büchner, à procura destes movimentos de preencher a vida, não é? Essa é a grande questão, matar o tempo. De repente é uma expressão que se torna fundamental para nós. Porque muito bem apontado por eles, essa coisa de, então espera, em última análise, o que o ator faz é matar o tempo do espectador. Quer dizer, o espectador paga o bilhete para que lhe matem o tempo. E é precisamente isso que nos propomos a fazer aqui. Entre ruínas e entre gente é uma peça em colaboração com o Teatrão e que vai estar em cena na Oficina Municipal do Teatro do Teatrão. De 26 de janeiro a 4 de fevereiro, segunda a sábado às 21h30, domingos às 17 horas. Tu leste a Bíblia? Action. António Laio recebeu-nos para apresentar Route 22, uma viagem imaginária. A exposição é de Baltasar Torres, para visitar no quarto 22, no Colégio das Artes da Universidade de Coimbra, até ao início de março. O quarto 22 começou por ser o espaço que João Mendes Ribeiro desenhou para a sua própria exposição, de 22 desenhos. Passou pelo Laboratório de Curadoria e pelos alunos de Curadoria do Delfim Sardo, que convidaram artistas para trabalhar este espaço, podendo manipulá-lo, e foi reconstituído na sua forma original, não como uma peça, mas como uma sala, como um espaço arquitetónico, que de alguma forma evoca a memória hospitalar deste espaço, com a sua cortina, que lembra um pouco as separações entre as camas que nós vimos
Não sei se em hospitais contemporâneos, mas de qualquer forma faz parte de um imaginário de um hospital que este espaço já foi. O quarto 22, em cada exposição, transforma-se. A relação com as obras também é diferente de um espaço ortogonal, porque nós olhamos para cada obra e não para cada parede, porque não há paredes. Portanto, o círculo dá-nos estas possibilidades todas. E em cada exposição, o espaço transforma-se pela forma como cada artista encara esta estrutura que admite 22 obras. E aqui estamos numa delas, que é a exposição do Baltasar Torres, a que chamou Route 22, passando do lado interior para o espaço, mais do que espaço urbano, para o espaço de estrada de passagem. Por isso esta exposição remete para a construção, para a ideia de parede, mas também para a ideia de estrada, de paisagem e, inclusivamente, para uma dimensão cósmica. A geometria deste espaço permite jogar em várias escalas e a exposição de Baltasar Torres acrescenta outras escalas deste espaço, partindo muito, e todos estes trabalhos foram feitos de propósito para esta exposição, partindo muito da geometria e das potencialidades conceituais deste espaço. E agora, Coimbra ao seu tempo, uma exposição que resulta de uma seleção entre cerca de 10.000 registros fotográficos da autoria de David Carvalho, doados ao município de Coimbra. Um espólio que documenta as transformações urbanísticas da cidade e do seu cotidiano entre as décadas de 40 e 60. O meu pai era relojoeiro, onde exercia a sua principal profissão, digamos assim. Ele tinha uma paixão muito grande pela parte da fotografia e dedicava-se muito à parte da fotografia. E todos os tempos livres que ele tinha, ele dedicava-se a esta parte, porque de facto, no fundo, o que ele gostava mesmo era a parte de fotografia, digamos assim, mas profissionalmente teria que exercer outra profissão, neste caso era relojoeiro. Ele tinha uma característica muito própria. Se nós também falamos da parte de retrato, eu diria que, ao contrário do que é comum, quando ele tira uma fotografia, nós quando tiramos uma fotografia, tiramos a fotografia com o intuito de ver aquilo que nós vemos. Ele não, era um bocadinho diferente, ou seja, o que ele tirava era para tentar perceber aquilo que as pessoas que estavam a fotografar estavam a pensar. Se virem aqui com alguma atenção na exposição, temos algumas fotografias de retrato em que vemos personalidades, em que vemos um bocadinho mais, ou seja, o que ele nos queria transmitir é o que é que a própria pessoa está a sentir, está a pensar. Ele de facto tem aqui algumas fotografias em que vemos situações de zonas que estão a ser construídas, pormenores de partes da cidade, que é de facto aquela fotografia que, teoricamente,
as pessoas não fotografam, mas quando nós vimos aqui à exposição, vimos que é aquela fotografia que as pessoas dizem, olha, eu não conhecia, porque de facto, na generalidade, todos nós conhecemos Coimbra, certo? Mas há pormenores de Coimbra que nem todas as pessoas reparam. Ou seja, ele teve, naquela época em que viveu, a capacidade de perceber que não seria só Coimbra na sua generalidade, mas de facto situações de Coimbra particulares, digamos assim. E eu acho que isso faz alguma diferença. Algumas destas fotografias são únicas e intemporais, não é? Ou seja, nunca mais ninguém vai ter hipótese, de facto, de ter estas fotografias daqui. Há muitas fotografias de Coimbra Antiga, na sua generalidade, mas de facto há pormenores que de facto não existem. Nós achamos por bem que de facto esse espólio devia ser partilhado com a cidade de Coimbra. E foi nesse sentido que nós resolvemos, de facto, falar com a Câmara Municipal e, de facto, expor esta situação, e eles acederam de bom grado a receber este espólio, que pensamos nós que é riquíssimo e deve ser partilhado perante toda a cidade. Acho que não vale a pena termos isto em casa, mas sim partilhar. De facto, há fotografias teoricamente simples que de facto transmitem a todos nós uma grande profundidade, um grande significado. Eu recordo-me de várias situações em que a gente ia, por vezes, a sítios relativamente perto, a gente ia à Figueira, levava a máquina atrás, a gente ia, por exemplo, beber um café ou sair e quando eu dou por ela já estava a fotografar e depois parávamos e dizia assim, oh Nuno, que ele chamava-me por Nuno, olha, deixa-me tirar aqui uma fotografia a isto, e eu disse, de facto, não fazia. De mais tarde eu percebi, de facto, todo o alcance e a profundidade que ele queria. Eu acho que ele era uma pessoa diferenciadora. Eu acho que ele, de facto, via aquilo que as outras pessoas não viam. E, acima de tudo, eu acho que para a época em si, nós temos que perceber o enquadramento, era uma pessoa adiantada no tempo, porque se calhar aquilo que ele fazia naquele tempo não era entendido, não é? A terminar esta edição, uma proposta musical com o Alexandre Coelho Quarteto. Conversámos com o tímido baterista e compositor de jazz, que nos confessou alguns processos e a sua relação com a música e com o palco. A acompanhar a bateria de Alexandre Coelho, o saxofone de João Mortágua, o contrabaixo de João Cação e Gonçalo Moreira ao piano. Ouço desde rock até ao jazz, desde o funk, adoro funk, mas adoro, privilegio mais na minha escolha música negra. O meu pai deu uma bateria aos 15 e a partir daí comecei a selecionar mais a bateria naquilo que eu via. Esta malta conhecia já numa fase, já nos meus 27, em que pronto, nos conhecemos todos na ESMAI, na licenciatura em jazz. O meu percurso até entrar para a ESMAI foi quase de autodidatismo. Ouvia, já surgiu até com portanto, gravações de um programa que dava na TSF, que eu gravava ainda no tempo da cassete. E então gravava um programa que dava para aí da meia-noite até às 2 da manhã. E fui-me apaixonando por uma voz mais afirmativa da bateria em contexto de banda.
inspira-me muito o lado animalesco de Coltrane, inspira-me muito também o lado também animalesco, mas delicado, lírico e muito sensível de Keith Jarrett. Provavelmente a gente, quando fecha os olhos, não estamos a planear nada, não. Estamos a ouvir, estamos a responder, estamos a reagir. E é um pouco essa atmosfera que, no meu caso, eu pretendo trazer para o palco, que é fechar os olhos e como se estivesse sozinho. Musicalmente, acho que procuramos ir de encontro uns aos outros. Eu acredito sempre que no palco é o lugar mais autêntico dessa cumplicidade. Cada um tem maneiras diferentes de abordar este jogo, não é? E isso é muito fixe. O Saturday e o Sunday foram ambos gravados no mesmo fim de semana. Os dois discos são gravados no mesmo fim de semana de 2015. Acho que foi 13 e 4 de janeiro de 2015. E aquilo foi uma epopeia, porque gravamos 17 temas e então os meus amigos abraçaram a aventura com muita força. Programei que um conjunto de 9 temas saísse no primeiro, saísse em 2015, e depois o outro saísse em 2016. Isto também por uma razão muito forte, que foi economizar algum dinheiro. Talvez tenha metido um bocadinho de medo e gravar 17 temas em 2 dias, mas foi possível e pronto, os discos estão gravados, está tudo feito, maravilha. Pronto, e agora vem o terceiro. Acho mais autêntico gravar sem recorrer à edição. Eu quero evitar sempre que eu, enquanto eu for vivo musicalmente, sempre edição. Quero procurar a maior autenticidade possível. Isso, por outro lado, exige-me que eu estude todos os dias, que é para a resposta ser cada vez sempre mais fiel àquilo que eu quero, que me passa pela cabeça. No palco, é exposto. Descobri que o aro ou a chavinha, a própria estante percutida da ação, assim como nos contrabaixistas, eles percutem na lombada do contrabaixo, não é? No piano, então chegam lá com as mãos e vão às cordas, tocam nas cordas, tocam...
isso tudo não deixa de ser tocar um instrumento, não é? Mas lá está, é a espontaneidade, isso sim, isso aproxima, porque é vistoso, não é propriamente uma questão de técnica, não é? Não se anda a praticar como é que eu vou bater no contrabaixo, não, isso sai, isso é autêntico, não é? É claro que no rock isso não se faz, não é? No rock não se faz assim, no heavy metal também não se faz isso, não é? Agora, este estilo, porque acima de tudo é orgânico, não há intermediários, pedais que distorçam, os instrumentos são um prolongamento daquilo que vai aqui, daquilo... Chegamos ao fim desta edição. Agradecemos a vossa companhia. Marcamos encontro no próximo programa. Até lá podem acompanhar-nos online através dos nossos canais e redes sociais.